Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Enfermeiro 5K, o programa onde eu ensino estratégias para você se tornar um enfermeiro nos Estados Unidos. Eu sou o Léo da Silva e hoje eu quero falar um pouquinho sobre mestrados e doutorados disponibilizados para o enfermeiro aqui nos Estados Unidos. Muita gente vem me perguntando ultimamente e eu vejo também que tem muita gente que tem dúvidas como é que funciona o mestrado e o doutorado para enfermeiros aqui nos Estados Unidos. Pelo que eu pesquisei, é um pouco diferente o doutorado oferecido no Brasil e o mestrado oferecido no Brasil para enfermeiros com o mestrado e doutorado que é oferecido aqui nos Estados Unidos. Então, por isso que eu queria hoje falar um pouquinho sobre a minha experiência aqui e falar um pouquinho também sobre como é que funciona essa parte de escola aqui nos Estados Unidos. Então, vamos começar os tipos de mestrado e doutorados que existem aqui nos Estados Unidos. Só para colocar um pouco de contexto na situação, há uns 5, 6 anos atrás, a maioria dos enfermeiros faziam somente um mestrado. Tem muitos mestrados coisas hoje que tem gente que está fazendo doutorado. Antigamente só um mestrado era suficiente para a pessoa poder trabalhar com isso e conseguir um trabalho bacana. Hoje em dia isso está ficando um pouco diferente, porque as escolas e os Estados Unidos de uma forma geral está querendo que os enfermeiros que fazem prática avançada tenham um doutorado, porque com esse doutorado você acaba aprendendo coisas que são mostradas por pesquisas que pode ajudar mais o paciente que você está cuidando. Então, para colocar um pouco mais de contexto, antigamente, quando você vinha aqui nos Estados Unidos e você se formava aqui com um Associate's Degree, que é tipo se fosse uma licenciatura, você já podia trabalhar como enfermeiro. Aí daqui a pouco os hospitais começaram a querer que os enfermeiros fizessem bacharelado. E tem várias pesquisas que apontam que a taxa de mortalidade é menor do que para enfermeiros que têm bacharelado, que trabalham com pacientes, do que a taxa de mortalidade entre pacientes com enfermeiros somente com Associate's Degree. E eles começaram a promover também isso na parte do doutorado. Eles querem que os enfermeiros que fazem doutorado antes também façam um mestrado antes, também façam um doutorado, para que eles possam estar melhor preparados e poder também ter novos tipos de funções. Então, existem vários tipos de doutorado aqui. Eu vou te falar os que eu conheço um pouco mais, mas existem ainda algumas outras opções. Existem o mestrado em informática, informática focada em enfermagem. Com o Covid, esse negócio de telehealth e de fazer tudo virtualmente, enfermagem virtual, ficou muito mais exposta e muito mais desenvolvida aqui nos Estados Unidos e também no mundo inteiro. Antigamente, se alguém precisasse conversar com o doutor, não tinha tantas opções de enfermagem virtual ou medicina virtual como existe hoje em dia. Aqui existe esse mestrado em enfermagem informática, que normalmente dura 1 ano e meio, onde o enfermeiro vai focar não em aprender essa parte de telemedicina, mas como trabalhar analisando dados informáticos, como os softwares que são usados nos hospitais são feitos, como desenvolver os softwares, como trabalhar com a análise desses softwares e como também desenvolver pesquisas, essas coisas mais voltadas para de enfermagem. Então é muito importante essa área que começou aqui nos Estados Unidos, que é de mestrado em enfermagem. Outra coisa importante dessa área é que te abre opções também de você, talvez, faz esse mestrado, depois foca em certificados na parte de tecnologia, e aí você já vai fazendo coisas mais específicas. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, aqui nos Estados Unidos o mercado que está muito quente agora é o mercado de TI, onde você faz coding, essas coisas assim. Então, se você tem esse background em informática, você também pode fazer esses certificados mais pontuais e você já vai estar mais lá na frente
por questões de que você já vai saber muita coisa sobre informática. Tem um amigo meu que ele fez esse curso e a gente trabalha agora junto em enfermagem virtual, e ele me falou que foi um curso muito bom, que abriu várias portas para ele, e agora ele tá trabalhando nessa área comigo, mas ele também tem algumas outras coisas que ele está desenvolvendo. Então é muito bacana essa parte, porque a gente sabe que a telemedicina vai crescer, né? Agora, outra parte que é uma outra opção, você como enfermeiro, você poderia ter, que é o mestrado em educação. O mestrado em educação, ele é um mestrado voltado exatamente para quem gosta da área de ensinar. Então, quando você quer ser professor em uma escola, ou dependendo do hospital, o hospital vai ter uma enfermeira educacional dentro de cada setor para estar trazendo para os enfermeiros as coisas necessárias para os enfermeiros fazerem o trabalho deles da melhor maneira possível. Então, por exemplo, tinha um hospital que eu trabalhava que tinham enfermeiros, que tinha uma enfermeira no meu setor que cuidava da parte educacional. Então, se a gente tivesse qualquer pergunta sobre, por exemplo, escola, essas coisas, a gente podia conversar com ela. Ela também trazia as pesquisas mais recentes para a gente debater, os protocolos mais recentes para a gente conversar. E ela também estava ali vendo se a gente estava com todas as nossas licenças tudo certinho, quem precisava de alguma ajuda procurando alguma classe, e essa enfermeira está ali para dar um apoio. É um trabalho muito bom porque promove longevidade para você trabalhar como enfermeira, porque a gente sabe que de vez em quando a gente pode ficar cansado de trabalhar em um hospital cuidando de pacientes, a gente muda para uma clínica, mas quando você tem qualquer mestrado te possibilita você a escolher rumos diferentes para mudar um pouco sua hora, mudar um pouco sua rotina, o que é sempre bom para a sua longevidade como enfermeiro. Então, a parte também, quando você faz um mestrado em educação, claro que você pode dar aulas em universidades. E aqui é muito legal por causa que você pode trabalhar sendo um professor na área clínica ou sendo um professor na área acadêmica puramente nisso. Então, você pode dar aulas numa universidade. Então, isso é muito bacana porque também promove a longevidade sua. Então, você pode trabalhar metade do tempo na universidade, metade do tempo no hospital, ou você pode trabalhar somente na universidade. Então, tem muita gente que acaba voltando para essa área de educação. Ficando mais nessa área de educação, também tem os PhDs. Os PhDs aqui PhD aqui nos Estados Unidos é mais voltado para a área de pesquisa. Então você vai pesquisando, por exemplo, o PhD é um doutorado, então você tem que ter um mestrado antes, é um doutorado, que você vai focar somente em pesquisas, ao contrário do DNP. DNP é o que eu estou fazendo agora, eu vou falar mais para frente, mas quando você compara o PhD com o DNP, o PhD é mais focado na pesquisa e o DNP é mais focado na prática. Então, você faz um mestrado. Eu já vi enfermeiros que fizeram um MBA em business mesmo e depois fizeram um PhD para complementar essa parte de educação e também de poder ter mais oportunidades na parte administrativa também. Então, tem muitos enfermeiros aqui nos Estados Unidos que também trabalham nessa parte administrativa, o que é muito, muito bom para a sua longevidade como enfermeiro. Outro tipo de enfermagem que tem aqui. Agora são as perguntas que eu mais recebo. Nurse Practitioners, Nurse Anesthetists e Nurse Midwives. Vamos começar falando sobre os Nurse Midwives. Os Nurse Midwives, eles são enfermeiros que eles trabalham como um obstetra, tá? Então eles vão trabalhar ali na saúde da mulher, principalmente em gravidez, e eles são mais adeptos aos protocolos holísticos, os protocolos mais, como vamos dizer, naturais. Então, vamos dar um exemplo. Um enfermeiro, um nurse midwife pode ajudar pacientes a terem talvez um parto em casa, ou aquele parto diferente debaixo da água. É mais nessa pegada. Mas não é só isso que eles fazem. Eles também fazem partos nos hospitais, eles cuidam da mulher no período da gestação e logo após a gestação. Eles também podem cuidar de problemas mais focados na mulher e um salário
acima de 100 mil dólares, dependendo do estado também. Mas você tem que fazer um mestrado para isso. Então, você vai fazer seu bacharelado, depois você vai fazer um mestrado em midwife. Então, por exemplo, quando você faz um MSN em educação, um mestrado em educação, não significa que você vai fazer um mestrado em educação e depois você vai poder ter os mesmos direitos do que uma pessoa que fez em midwife. Então, se você fez o de midwife, você vai poder prescrever medicações ficando na área obstetra, você vai poder cuidar dessa área. O enfermeiro que fez o mestrado em educação não tem direito de prescrever, não tem direito de diagnosticar e não tem direito de fazer consultas, tá? Então é muito importante deixar isso bem claro. Então tem o midwife. Outra parte muito interessante, que é o que eu estou fazendo agora, é o nurse practitioner. Nurse practitioner é um tipo de provedor de saúde que você pode diagnosticar, você pode ter seu próprio consultório dependendo do estado, você pode prescrever medicações, dependendo do estado você não precisa ter ninguém acima de você para estar observando o seu direito de prescrição. Então é muito importante deixar isso claro. Essa semana eu recebi umas perguntas no meu canal do YouTube de uma pessoa que estava me falando que enfermeiros têm seus próprios consultórios no Brasil. Até queria que vocês me explicassem isso um pouco mais aí nos comentários, se possível, que eu não sabia. Mas fazendo um mestrado no Brasil, se você quiser trazer esse mestrado para cá, para você ser um nurse practitioner, poder prescrever, diagnosticar, ter seu próprio consultório, você não pode fazer isso, tá? Você vai ter que fazer totalmente aqui. Se você fez um mestrado no Brasil, provavelmente foi mais focado em educação. Então você pode talvez te ajudar com algumas classes do mestrado aqui para educação, mas não para o nurse practitioner. O nurse practitioner, você tem várias áreas para você trabalhar, tá? Você vai ter o family nurse practitioner, que é como se fosse um clínico geral. Você tem o acute care nurse practitioner, que são os enfermeiros que podem trabalhar em UTI, os que normalmente trabalham dentro de hospitais, porque eles estão preparados para cuidar de doenças agudas, de problemas sérios que acontecem no hospital. E você também tem o nurse practitioner pediátrico, tá? O nurse practitioner neonatal, que é o neonatal, quando a criança acabou de nascer. E você tem um enfermeiro nurse practitioner psiquiátrico, que é o que eu tô fazendo agora. E só para colocar em contexto de novo, a gente voltar a falar num ponto que eu tava falando no começo do vídeo, na realidade você só precisa de um mestrado, qualquer nurse practitioner que você quiser. Por exemplo, vamos colocar aqui Family Nurse Practitioner. Quando você termina o mestrado, você já pode prescrever, você pode fazer tudo que o enfermeiro com DNP pode fazer também. Então, qual que é a diferença do DNP e do mestrado? A Academia de Enfermagem dos Estados Unidos está pedindo que os enfermeiros façam um doutorado para se tornarem profissionais mais avançados. Na parte doutorando, você aprende muito mais uma parte administrativa, você faz um projeto investigativo também, mais focado na prática. Você aprende coisas financeiras que talvez não estão incluídas em todos os programas de mestrado dos Estados Unidos. Quando você ganha esse DNP, você é um doutor em prática de enfermagem e você também é um nurse practitioner. Você não é que você pode fazer um DNP em tudo. O DNP só funciona para enfermeiros que têm essa possibilidade de trabalhar como provedores avançados, que são todos os nurse practitioners. Midwives eu não sei se tem DNP, mas eu imagino que tenha. E os anestesistas. Os anestesistas também podem fazer o DNP. A maioria dos programas estão fazendo essa transição entre só oferecer o mestrado para oferecer o mestrado e o doutorado. Na minha universidade, eles não oferecem nem o mestrado. Eles oferecem os dois juntos. Então, tem algumas universidades que oferecem você pode ser matricula para os dois juntos, mas, por exemplo, quando você termina o mestrado, você já ganha o seu mestrado ali na hora e você já pode fazer o teste para você ser um nurse practitioner. Na minha não, você tem que fazer tudo para aí você ganhar os dois juntos ao mesmo tempo. Então, é mais ou menos assim que funciona os nurse practitioners. Os nurse practitioners, como eu falei, tem
estados nos Estados Unidos que vão te permitir ter seu próprio consultório, vão te permitir você praticamente ser totalmente livre para fazer o que você quiser. Claro que você tem que seguir regras, mas você vai estar muito mais autônomo do que alguns outros estados. Então, se você tem interesse nessa prática totalmente autônoma como nurse practitioner, você tem que pesquisar o estado onde você quer trabalhar. Você pode estar em qualquer estado e pegar licenças de vários estados, como um enfermeiro também pode, mas é importante ter isso em mente. E o que ganha mais é o Nurse Anesthetist. O Nurse Anesthetist é um tipo de doutorado que você vira um anestesista, enfermeiro anestesista. E esses enfermeiros anestesistas, eles passam por um período escolar de mais ou menos 2 anos e meio a 3 anos. A maioria das escolas já estão mudando para não oferecer mais só o mestrado, mas o mestrado e o doutorado juntos. Então, o que acontece? Eles oferecem o mestrado, ofereciam o mestrado antes, agora estão fazendo essa transição só para oferecer o doutorado, porque eles querem que os enfermeiros estejam melhores preparados para a prática. Quando você faz esse doutorado em anestesia, é muito intenso. Normalmente você não consegue trabalhar durante o período de doutorado e você vai estar estudando muito intensamente essa parte de anestesia. E para você entrar em universidades disso é muito concorrido. Uma das coisas que você tem que fazer antes de poder ser apto a aplicar para um programa de anestesia, você tem que trabalhar em UTI, qualquer tipo de UTI. Se você trabalha em um UTI, você tem que ter mais ou menos 1 ano, no mínimo, a 2 anos de experiência em UTI. E aí você pode aplicar para o programa. Eles fazem uma entrevista com você, e dependendo do programa, pode ser muito difícil você conseguir. Um programa caro também, mas claro que o retorno que você vai receber desse programa é muito grande. E é uma coisa que, se você se interessa, você não pode deixar isso ser uma pedra no seu caminho. Então, quando você vai vir aqui para os Estados Unidos como enfermeiro, quando você entra no hospital, esse hospital pode te ajudar a pagar alguma parte desse seu estudo. Dependendo do hospital, eles também podem ter uma universidade que é parceira do seu hospital, que oferece o curso que você quer fazer. Então, independente da área que você quer seguir, seja isso enfermagem, seja o midwife, que faz o parto, seja qualquer tipo de nurse practitioner, seja a parte educacional, seja a parte de pesquisas com PhD, seja um MBA que você queira fazer para ficar mais na parte administrativa, seja o anestesista para você poder dar anestesia, você tem a oportunidade de aumentar a sua possibilidade de ter novos desafios na sua vida e fazer coisas novas, a avançar sua carreira. Isso que eu acho muito bacana. E você vai, nesse processo, conhecer novas pessoas, você vai adquirir novas habilidades, você vai se sentir mais tranquilo para fazer diferentes projetos e trabalhos, você vai se sentir mais preparado, consequentemente vai cuidar dos seus pacientes de uma melhor forma possível. Muitos desses mestrados também vão melhorar muito a sua qualidade de vida aqui nos Estados Unidos e a sua longevidade como enfermeiro. Por que eu falo sempre sobre longevidade como enfermeiro? Porque tem vários colegas meus que eles saíram da enfermagem totalmente e também que eles não gostavam do trabalho deles mas eles não tinham as habilidades suficientes para mudar de trabalho. Às vezes isso acontece, então você tem que estar sempre se preparando para estar à frente, para poder estar disponível quando uma novidade, uma nova possibilidade chegar. Então, isso que eu acho bacana aqui nos Estados Unidos. Lembra que o hospital que você for trabalhar pode te ajudar a pagar esse mestrado. Isso só vai somar na sua carreira educacional e na sua vida, além de te abrir muitas novas portas. Então, basicamente, é só isso que eu queria falar para você. Vamos dar uma passadinha aqui rápido nos salários sobre os nurse practitioners. Nurse practitioners, normalmente o familiar está ganhando ali por volta de 90 mil na Flórida. O acute care ganha um pouquinho mais, 100 e pouco. E o psiquiatra que acaba ganhando mais, porque não é muita gente que quer fazer. E dependendo do estado, você pode ganhar muito mais. Eu já vi oportunidade de trabalho
de 200 mil dólares aqui em Orlando mesmo e também na Califórnia, tem muitos mais. E você pode ter seu próprio business também, atender seus próprios clientes da maneira que você quiser. Claro que depende muito da experiência que você tem, não é que você já vai sair da escola fazendo esse dinheiro, mas você saber que tem essa possibilidade, isso é muito bacana. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembre que o mais importante é você acreditar no seu sonho e trabalhar, estudar forte. Sei que de vez em quando a gente fica desanimado, mas é importante a gente não desistir. Muito obrigado, gente, por assistir mais esse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau.